A exposição que eu farei tem como base o livro Paulo e Estevão. Esse livro é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu recomendo essa leitura, e certamente muitos já devem ter lido, mas é bom ler de vez em quando. Eu já li pelo menos umas 4 ou 5 vezes esse livro e não me canso de ler. Jesus, quando veio entre nós, a proposta era trazer o seu evangelho para toda a humanidade. Entretanto, era mais fácil com que ele começasse a fazer isso lá entre os judeus. Foi ali onde ele nasceu. E ele também tinha sido anunciado desde lá do Velho Testamento que viria o Messias, ele era o Messias. Entretanto, não foi reconhecido como Messias. E os judeus aguardam o Messias até hoje. E certamente não vai vir, porque o Messias era Jesus. E Jesus, ao transmitir os seus ensinamentos, passou a contar com uma quantidade imensa de seguidores. E o fato desses seguidores vir a se reunir num local que passou a ser chamado Caminho, isso começou a incomodar os dirigentes da religião ali existente. E, em função disso, começaram a realizar uma perseguição, porque aquilo poderia colocar em risco o poder que eles detinham no sentido de exercer controle sobre a população. E essa perseguição teve em Saulo de Tarso um expoente que fez tudo o que ele podia fazer no sentido de perseguir os cristãos. Saulo de Tarso ficou sabendo de que um amigo seu teve um tio que tinha sido curado num local que era conhecido como Caminho, a Igreja do Caminho. E ele ficou curioso e, juntamente com o seu amigo, foi até esse local para verificar o que acontecia. E o Saulo já imaginava que ali ele ia encontrar um bando de pessoas que estavam ali fazendo coisas para enganar e não para esclarecer. E ali chegou, havia muitos necessitados, muitas pessoas ali, evidentemente não com aquele visual que era próprio da esfera social de Saulo. E, num dado momento, alguém se dispôs a fazer uma preleção a respeito dos ensinamentos de Jesus. E esse alguém era Estevão. E, depois de uma exposição longa, à medida que foi discorrendo esses ensinamentos, Saulo ficou perturbado, começou a ficar irritado, porque ele entendia que aquilo ia contra a lei de Moisés. Ao final da exposição, ele provocou Estevão, que queria discutir com ele, mostrar a ele que ele estava profundamente equivocado. E Estevão disse que não havia vantagem nenhuma em fazer esse tipo de coisa e não aceitou esse desafio. Saulo saiu de lá perturbado e com o propósito firme que aquilo não ia ficar dessa forma, ele ia tomar alguma providência, porque ele via ali um risco para a religião em que ele professava. E conseguiu, lá na sua igreja, autorização para que prendessem Estevão. E ele fez isso. Mas quem é Estevão nessa história? Estevão é Gesiel, esse era o nome judeu dele. Gesiel tinha uma irmã, Abigail, e o seu pai. Eles atravessavam um momento de grande dificuldade porque um romano ali que exercia o mando havia tomado as propriedades da família, do pai, de Abigail e de Gesiel. E o pai, perturbado com isso, irritado, o que faz? Resolve incendiar a propriedade daquele romano que fazia divisa com a sua própria propriedade. Isso levou com que ele fosse preso, não só ele, mas com Abigail e também Gesiel foi preso. Foi levado à presença lá do romano e Gesiel quis assumir para si a responsabilidade daquele incêndio. Mas o romano sabia que não tinha sido ele, tanto é que ele tinha notícia que o próprio Gesiel tinha colaborado no sentido de debelar o incêndio, porque ele não concordava com aquela atitude do seu pai. Mas o que acontece? O
o romano, irritado, porque acabara de receber ali, enquanto eles estavam presentes, uma notícia que o principal servidor dele havia morrido, porque ele tinha sido envolvido pelo incêndio. Ele determinou que o pai de Gesiel fosse espancado. E assim procedeu ali quem tinha essa tarefa, só que faz isso de uma forma inadequada e atinge a garganta do pai de Gesiel, um ferimento que levou à morte. Mas o romano, não satisfeito com isso, voltou-se a Gesiel e disse: você irá para as galés, você vai para os navios romanos, onde será um remador. Mandaram ele para um destino que certamente não haveria possibilidade dele escapar, era a morte certa. Muito bem, ele foi mandado para o navio e Abigail ficou totalmente sem abrigo, a sua família destroçada dessa forma, mas acaba, de alguma forma, chegando a um casal que acolheu Abigail. E Gesiel foi para o navio e lá aconteceu alguma coisa significativa. Dada a sua forma de se comportar, ele tinha um profundo conhecimento de natureza espiritual, evidentemente dentro da religião judaica. Mas o seu comportamento despertava algum tipo de empatia, e o capataz lá do navio acabou, de alguma forma, levando isso em consideração. Mas havia um jovem romano nesse navio que adquiriu uma doença muito séria, de um aspecto repugnante, e que ninguém se dispunha a cuidar dele. E quem é que recebe a incumbência de cuidar do romano? Gesiel. E Gesiel cuida desveladamente, levando o romano à cura. Entretanto, ele adquire a mesma doença do romano, um aspecto repulsivo, e os responsáveis pelo navio, o que fazem? Vamos atirá-lo ao mar. Mas o romano, agradecido por aquilo que tinha recebido, intercedeu para que isso não acontecesse. E conseguiu autorização para que ele pudesse colocar Gesiel num barco e levá-lo até a praia. Eles estavam próximos da praia. E isso era uma transgressão que o romano estava realizando, e isso podia ter consequências sérias para ele. Então, ele recomenda para Gesiel para guardar segredo disso, não revelasse como é que ele tinha sido salvo, e que tinha sido salvo, inclusive. E ele é deixado lá na praia, com algum dinheiro para suas necessidades, mas não demora muito, chega alguém lá para assaltar Gesiel. Um punhal em punho, vai para cima dele, mas Gesiel consegue evitar que ele consumisse, e dizendo a ele: olha, você pode levar a minha bolsa que eu tenho aqui, você não precisa me matar. Ele desistiu de matar, e aí pergunta, inclusive, para o assaltante se ele conhecia algum local onde ele poderia se abrigar. E o assaltante diz o seguinte: ali adiante tem alguém que costuma recolher pessoas necessitadas. E ele foi para lá. E era um adepto de Jesus, era mais um da Igreja do Caminho. E acolhe Gesiel, mas, entretanto, não tinha ele recursos ali para poder atender às necessidades de Gesiel, então leva-o para Jerusalém. Ele estava próximo de Jerusalém. Ele é levado para onde? Para a casa de Simão Pedro, lá onde o nosso amigo Saulo encontrou a pregação do Estevão. Então, Gesiel indo para lá. Foi abrigado, explanou para o Simão Pedro as razões dele estar assim, como é que ele chegou, fez, inclusive, a observação de que ele precisava manter segredo daquilo, para não prejudicar o romano. Então, ele recebeu a recomendação de chamar-se, a partir daquele momento, de Estevão. Então, desaparece o Gesiel e surge o Estevão. Enquanto isso, Abigail, que foi acolhida por uma família, ia para uma casa que costumava ser frequentada por Saulo. E Saulo acabou conhecendo Abigail e apaixonou-se tremendamente por Abigail. Muito bonita, muito meiga, havendo uma identidade plena entre os dois. E passou a frequentar a casa de Abigail, e inclusive já começavam a fazer planos para se casarem. Mas aí voltamos ao episódio em que Estevão foi preso.
E, levado lá ao templo, em seguida, o Saulo consegue a autorização para que ele fosse apedrejado, fosse morto, portanto. Comenta isso com Abigail, convidando-o para participar do evento em que Estevão, o Gesiel, seria apedrejado. Ela disse que não gostaria de fazer isso, não gostaria de assistir um espetáculo como esse, mas, ao final, ela iria lá. Estranho, ela não gosta, mas, ao final, ela iria comparecer. Depois nós vamos ver por que houve alguma coisa influenciando ela para que ela fosse ali. Então, Estevão foi apedrejado, já nos estertores da sua vida. Chega Abigail e se aproxima e reconhece quem? Seu irmão. Chama Saulo e diz: "Este é meu irmão, Gesiel." Paulo ficou totalmente transtornado com esse tipo de revelação. E, a partir daí, inclusive, anuncia a Abigail que não mais se dispunha a casar com ela. Era impossível que fizesse esse tipo de coisa. Muito bem. Aí, passa algum tempo e Saulo não visita mais Abigail. Mas, por alguma razão, depois de algum tempo, ele resolve visitar Abigail. E chega lá, inclusive a mulher da família que tinha abrigado Abigail esclarece que ela estava já em condições muito delicadas e que o único alento que ela recebeu ultimamente foi quando recebeu a visita de um velhinho, de nome Ananias, que veio conversar com ela. Aí Saulo começa a conversar com Abigail e Abigail esclarece o que tinha acontecido naquela visita feita por Ananias, que ela tinha recebido os ensinamentos de Jesus. Novamente, Paulo fica totalmente transtornado e atribui a Ananias a responsabilidade por aquele estado em que ela se encontrava. E o que faz? Abigail acaba falecendo. Saulo vai atrás daquilo que ele quer fazer. Ele quer encontrar esse Ananias e puni-lo por aquilo que fez. Recebe autorização para prender Ananias. Começa a procurar Ananias. Ananias não era daquela região, era de Damasco, é uma cidade que ficava a uma certa distância. Mas, de posse da autorização, com vários soldados, vai em direção a Damasco. Chegando próximo de Damasco, um dia brilhante, com o sol majestoso, mas um clarão ainda mais ofuscante do que o sol, mas que só era percebido por Saulo, os soldados não perceberam, fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse do cavalo. E logo em seguida ele ouve alguém dizer: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele pergunta: "Mas quem fala isso?" "Sou eu, Jesus, aquele que você tem perseguido." E, evidente, deve ter havido um diálogo mais longo entre os dois, mas aí Saulo percebe que não enxerga, está cego. E Jesus diz: "Entre em Damasco e você irá encontrar um auxílio em que a tua cegueira será eliminada." Ele vai se hospeda numa pensão qualquer lá, e ali ele recebe a visita de quem? De Ananias. Ananias, instruído por próprio Jesus, vai lá atender Saulo. E ele foi lá, impôs as suas mãos sobre os olhos de Saulo e ele passa a enxergar. E, ao mesmo tempo, ele observa uma recomendação que Ananias havia recebido de Jesus para transmitir a ele, de que ele deveria se dedicar a disseminar o ensinamento evangélico, não apenas entre os judeus, mas também para os gentios. Porque, note, como eu tinha mencionado no início, a proposta de Jesus é trazer o seu evangelho para a terra como um todo, e não apenas para aquela população onde ele havia nascido. E Saulo adquire algum tipo de conhecimento a respeito do evangelho transmitido por Ananias, fica empolgado e logo se dispõe a fazer uma pregação na sinagoga lá de Damasco. Foi um fracasso total. Ele não estava preparado, provocou revolta entre aqueles que estavam ouvindo, encerra uma participação nada brilhante, e Ananias diz: "Olha, você tem que se preparar. Você não está pronto para fazer esse tipo de coisa."
Ele concordou realmente. Aí ele se lembrou de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, que inclusive teve uma participação importante naquele episódio em que ele se dispunha a matar Estevão e acabou fazendo, mas Gamaliel chega a ele, inclusive, dizendo o seguinte: vá com cuidado, examine isso de uma forma mais aprofundada, não se precipite. Ele concordou, mas manteve Estevão preso. E voltou à casa do caminho, lá na casa de Simão Pedro, e prendeu mais 3, Simão Pedro, Filipe e João. E trouxe, advogando que também para esses a pena seria a morte. Novamente, Gamaliel intervém, depois de muito conversar, consegue com que libertassem os 3 adicionais que foram presos, mas não consegue demovê-lo do propósito de matar Estevão. Muito bem, naquela ocasião também, Gamaliel já tinha dito a ele seria o sucessor de Gamaliel. A própria formação de Paulo se devia a Gamaliel. Desde criança, ele foi instruído por Gamaliel. E Gamaliel diz: olha, eu já estou me retirando e eu vou para o deserto meditar a respeito da minha vida. Então, quando Saulo se dispôs a ir para o deserto para se preparar, para meditar sobre aquilo, ele ia procurar exatamente aonde estava Gamaliel. Ele queria conversar com Gamaliel. E lá foi. Para isso, ele arrumou um camelo para levar os suprimentos. Alguém foi junto com ele, mas foi a pé. Daí para frente, todo o deslocamento de Saulo seria caminhando a pé. E chega no local em que ele sabia que Gamaliel costumava frequentar, mas não encontrando, mas encontra o irmão, e o irmão dá a orientação aonde encontrar Gamaliel. E ele vai e encontra Gamaliel. E o que fazia Gamaliel? Estudava o Evangelho de Jesus, onde ele tinha conseguido isso. Ele tinha feito também uma visita a Simão e tinha recebido o manuscrito daquilo que Mateus fez, que foi o autor de um dos evangelhos. E aí, inclusive, esclarece essa: olha, esses ensinamentos contidos aqui nesse manuscrito, eu já tenho incorporado totalmente, você pode ficar com isso. E aí, na conversa toda, o Saulo disse que iria procurar difundir o evangelho de Jesus, ao que Gamaliel fala: mas você precisa observar uma coisa, você precisa conseguir os seus recursos para que você não seja pesado para ninguém. E lembre-se, você tem uma profissão, enquanto criança, o seu pai ensinou tecelagem para você. É, realmente. Então, ele se dispôs a encontrar algum meio de fazer esse tipo de trabalho e dali oferir o rendimento necessário. Voltam a falar com o irmão de Gamaliel, que tinha uma rede de comercialização onde tinham vários pontos em que haviam tecelagens que faziam as coisas que ele precisava para comercializar. E, finalmente, então, indicam um local para onde o Saulo se direcionou e encontra um casal, de tecelões, e ali ele permanece durante 3 anos. Num primeiro momento, ele não se identifica como Saulo, não sei exatamente como é que ele se apresentou, mas depois de algum tempo ele acabou adquirindo a coragem necessária e identificou-se como Saulo. E o casal sabia quem era Saulo, mas não houve nada contrário ao recebimento daquele casal, um acolhimento, ofereceram um acolhimento total de conformidade com os próprios ensinamentos, porque eles também eram do caminho. Aí chega o momento em que o casal e eles resolvem que era o momento de partir. O casal disse que ia embora também e que tinha o propósito de chegar até Roma, no sentido de levar o ensinamento de Jesus até lá. Mas Paulo, num primeiro momento, volta a Jerusalém para ver se encontrava lá a sua irmã, o seu amigo. Não encontra a sua irmã, a casa estava vazia. Aquele que atendeu ficou, de certa forma, incomodado com o aspecto que Saulo apresentava, não deu maiores orientações, tanto é que ele não conseguiu encontrar a irmã. Procura um amigo que ele tinha lá, um amigo de longa data, também não foi muito bem sucedido. O amigo estava desconfortável com a conversão de Paulo. E ele resolve, então, ir para Tarso, onde vivia o seu pai.
Apresenta-se ao seu pai, e o pai já sabia da história da conversão de Saulo, também não aceitava esse tipo de conversão, e chegou-se à conclusão que não havia como ele continuar com a possibilidade de conviver com seu pai. Então teve que sair. Caminhando um pouco, já saindo da casa, alguém chega e dá uma bolsa, era uma bolsa mandada pelo pai com alguns recursos. Aí Paulo caminhando, sem destino, chega um momento já à noite, cansado, deita entre algumas pedras, adormece, e no seu sono algo extraordinário acontece. Uma luz brilhante envolvia duas criaturas, dois espíritos que se aproximavam, Abigail e Gesiel. E um encontro emocionante, evidente que aí começava a ficar claro para os três o que é que estava em andamento. Eles já tinham uma convivência anterior, evidentemente, e Abigail e Gesiel esclarece que a partir daquele momento ele iria contar com o cuidado, com a assistência dos dois, e que isso tinha sido determinado pelo próprio Jesus. E assim aconteceu. A partir desse ponto, então, começa a trajetória de Paulo como apóstolo que nós conhecemos, que depois ganhou a nomenclatura de apóstolo dos gentios. Eu vou relatar alguns episódios que aconteceu nessa sua trajetória, lembrando que ele passou por grandes dificuldades. Ele tinha dificuldade com os judeus, que não aceitavam o evangelho de Jesus, mas tinha dificuldade também com os adeptos do caminho. Por quê? Porque não admitiam que o evangelho de Jesus fosse transmitido para os gentios, enfim, para aqueles que não eram judeus. Mas era esta a proposta de Jesus. Esta foi a solicitação feita para Saulo. E ele começa a difundir os seus ensinamentos com dificuldades entre os judeus, tanto é que depois de algum tempo ele encontrou muito mais acolhida entre os gentios e prosperou a difusão do evangelho de Jesus por este ponto. Mas vale destacar algo bastante significativo que aconteceu. Em um dado momento, ele andava com Bartolomeu, e ele, na verdade, era um auxiliar de Bartolomeu, porque Bartolomeu não reconhecia nele capacidade para fazer pregação. Mas aí, num dado momento, eles recebem um convite do procônsul romano pedindo a presença deles. Quem era esse procônsul? Aquele do navio, aquele romano do navio. Claro, eles não sabiam disso, né? Chegando lá, muito doente também, ele se dispõe a fazer algum cuidado na natureza espiritual, mas havia lá um cidadão que monopolizava os cuidados do romano e não gostou muito da presença deles. Inclusive desafiou: isso que vocês estão falando é bobagem, vocês precisam trazer alguma evidência que possa, de alguma forma, despertar confiança no procônsul. Aí, Gesiel, inspirado, Gesiel não, o Saulo de Tarso, com muita inspiração, começa a fazer uma exposição brilhante, relatando aquilo que havia acontecido lá no navio, o cuidado que ele tinha recebido de Gesiel. Evidente que o romano ficou totalmente enternecido com aquilo e certamente não houve mais nenhuma dificuldade para que ele pudesse atender. Mas nessa ocasião, Bartolomeu falou: não, você já está preparado, doravante você poderá fazer a sua pregação. E como tal, seria melhor você adotar um novo nome. Aí o Saulo falou: não, eu vou continuar com o mesmo nome, só que na sua expressão grega, que é Paulo. Saulo quer dizer Paulo. Então, a partir desse momento, surge Paulo de Tarso. E algumas coisas importantes aconteceram, e uma das que eu vou relatar aqui foi o seu encontro com Lucas. Ele encontrou, em uma certa situação, a presença de Lucas. Em algum local, Lucas não era cristão, mas com esse convívio com Paulo, passou a ser cristão. E aí, depois já de uma pregação que se estendia já durante algum tempo, o trabalho de Paulo durou mais ou menos uns 30 anos. E alguém fez uma contagem de quantos quilômetros Paulo teria caminhado. Lembre-se que eu falei que a partir daquele momento ele só andava a pé. Alguns deslocamentos fazia por barcos. E chegou-se à conclusão que ele havia andado 17 mil quilômetros.
havia visitado 30 locais mais importantes e uma infinidade de outras que talvez chegasse até 100. E evidente que isso aí acabou ocupando ele de uma forma muito intensa, ele já não conseguia mais atender às necessidades de esclarecimento de todo aquele povo que acabou se beneficiando dos seus ensinamentos. E nessa ocasião, a maior parte das igrejas que eram fundadas era de gentios, porque ele não encontrava acolhida nas sinagogas. E já houve casos, inclusive, que ele quase foi assassinado. Então, ele acabou, evidentemente, fazendo aquilo que se esperava, que Jesus esperava. Isso não significa que ele se recusava também a fazer as suas pregações na sinagoga, mas desde que isso, de fato, houvesse algum tipo de acolhimento. Então, diante da grande demanda que se exercia sobre ele, Abigail e Gesiel esclarece: olha, Jesus pede para avisá-lo o seguinte: de fato, você não pode se deslocar, não tem como, mas você pode escrever. Orientando, é aí que surgem, então, as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. E muitas ele escreveu, elas foram, inclusive, reproduzidas, tendo aquilo como uma base de ensinamento. Muitas se perderam, mas o que acabou se conhecendo é aquilo que consta hoje no Evangelho. Mas dentro de toda esta proposição dele, o destino final que Paulo pretendia alcançar era ir a Roma. Da mesma forma que aquele casal de Tesalão se propunha a ir a Roma, e a propósito, ele encontrou esse casal, não em Roma, mas em outros 2 locais. Um, por exemplo, foi em Corinto, ele acabou encontrando esse casal novamente. Mas aí, quando ele já se dispunha a ir para Roma, ele recebe notícias da Igreja do Caminho, lá de Simão Pedro, em que estavam em dificuldades, em que o Sinédrio, quer dizer, a Igreja dos Judeus, estavam criando dificuldades, e que, de certa forma, somente ele, com a sua presença, talvez pudesse encontrar a possibilidade de amenizar as dificuldades que eles estavam enfrentando. Isso, na verdade, era uma armadilha, queriam atraí-lo, não da Igreja do Caminho, mas os seus adversários, para tirá-lo de circulação. E nessa ida ele foi acompanhado por Lucas. E foram lá para Jerusalém. E não deu outra. Logo em seguida, já queriam matar Paulo de Tarso. E o que acontece? Os romanos intervêm, impedindo que isso acontecesse, e remete Paulo preso para Cesareia, que é onde ficava o governador-geral romano, não era em Jerusalém que ele ficava, e foi para lá. Ali ele ficou longo tempo, e esse governador foi substituído por um outro, acho que tinha vencido o seu tempo de administração, e esse novo chega: escuta, eu estou pensando em devolvê-lo para Jerusalém para que você seja julgado lá no templo. E falou: de forma nenhuma, eles vão me matar. Já que você está querendo fazer isso, eu apelo a César. E havia um procedimento que quem apelasse a César, ia a César. E o governador diz: você apelou a César, você irá para César. E assim foi. E foi encaminhado através do navio, com grandes percalços, houve inclusive um naufrágio. Só depois de algum tempo, não tão rápido, chegam quem? Ele e mais Lucas, né? Em Roma. Ele é preso naquilo que podemos chamar de uma prisão domiciliar. Ele pôde arrumar uma casa, ele e Lucas ali ficaram, porém com um soldado ali, preservando para que ele não fugisse. E houve longas conversas entre Paulo e Lucas. Ele, inclusive, chegou a escrever mais 4 epístolas nessa circunstância. Depois de um longo tempo, essas coisas não aconteciam de uma forma rápida. Finalmente, ele foi levado à presença de César. César era Nero, que estava ali. Era uma situação conturbada que se manifestava naquela época. Nero, descontente com a arquitetura de Roma, resolve que devia reconstruir. E para tal, ele acaba incendiando, pede para que façam isso.
Porém, começou-se a atribuir a responsabilidade pelo incêndio de Roma aos cristãos, e a partir daí cresceu enormemente a perseguição dos cristãos lá em Roma. Mas aí foi levado à presença de César. César olha aquele cidadão com aquela roupa esfarrapada, sei lá se era esfarrapada, mas certamente era uma roupa muito simples, achando, mas quem é esse aí que quer vir à minha presença? Mas aí, quando Paulo começa a falar, Nero fica impressionado com aquilo que ele estava falando. Ele deveria estabelecer o seu julgamento naquela ocasião, mas ele diz, não vou fazer já, não. Vou esperar algum tempo para que eu possa tomar a minha decisão. E sai de lá, Paulo de Tarso, só que dessa vez ele não volta mais para a prisão domiciliar, ele vai para o presídio propriamente dito, em condições certamente bem difíceis. Passa também algum tempo, essas coisas não acontecem realmente de uma forma muito rápida, mas um dado dia chega um militar, acompanhado de soldados, retira ele da cadeia, e ele já entendia que o Nero já havia decretado o seu fim. É levado a algum local, aí existem algumas divergências a respeito de que ele tenha sido decapitado, porém, valendo-me daquilo que está relatado no livro de Emmanuel, simplesmente é dito que ele foi levado para algum lugar e um soldado com a espada fere o seu pescoço, praticamente ele, quer dizer, fazendo uma decapitação dessa forma, e Paulo encerra a sua atividade dessa forma. Mas aquilo que era total abandono em que ele se encontrava na esfera física, o mesmo não acontecia no plano espiritual. Logo, com a libertação do corpo, ele entra no plano espiritual e percebe uma luz fantástica também. E 3 espíritos se aproximando dele. No centro, Jesus. Ao lado de Jesus, Abigail e Gisiel. E com isso, Paulo realizou aquilo que Jesus esperava, que era a disseminação do evangelho além das terras dos judeus, aonde fosse possível. E, de certa forma, nós percebemos o resultado disso hoje, não? Se nós estamos falando aqui a respeito disso, a quem nós devemos, em grande parte, ao trabalho feito por Paulo de Tarso. É evidente que as religiões também, de uma forma ou de outra, também concorreram para a expansão do cristianismo, mas eu acredito que isso foi decisivo para que os conhecimentos de Jesus vencessem as fronteiras, e ele passou por terras que hoje representam a Síria, a Turquia, a Grécia, a Itália, chegou até a Espanha, há relatos que ele foi até a Espanha, na fase em que ele tinha ido lá para Roma, houve uma possibilidade de fazer uma visita para algumas cidades da Espanha. E aí nós temos, portanto, a importância e o significado de Paulo de Tarso. A propósito, onde é que nós moramos? São Paulo. Quem é um dos fundadores de São Paulo? Manuel da Nóbrega. Quem é Manuel da Nóbrega? Emmanuel. Então, percebam como tudo isso acaba se encaixando. Percebemos isso já no evento do Abigail e Gesiel, 2 irmãos, que num primeiro momento o Saulo não sabia disso, mas as coisas aos poucos vão se encadeando. O episódio do romano no navio, que depois é encontrado, tudo isso vai nos mostrando que há um planejamento por detrás disso. Quem planejava essas coisas todas? Jesus. Então, o trabalho de Jesus não cessou enquanto ele esteve aqui conosco. Ele veio ali, naquele ponto em que era mais favorável, certamente encontrou dificuldades, não havia uma aceitação por parte, mas essa aceitação não aconteceu ali, mas aconteceu pelo mundo de uma forma genérica.
onde hoje nós temos uma quantidade imensa das pessoas que seguem o ensinamento de Jesus. E mesmo aqueles que não são cristãos, de alguma forma ou de outra, nós vivemos dentro de uma cultura em que foi grandemente influenciada pelos ensinamentos de Jesus. Tanto é que Gandhi, em uma ocasião, diz o seguinte: se perdesse tudo e nós tivéssemos apenas o Sermão do Monte, que é uma das pregações extraordinárias de Jesus, nós teríamos tudo aquilo que nós necessitamos. Portanto, a nossa homenagem a Paulo de Tarso, e aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, que certamente ele estará sempre envolto nas energias fantásticas de Jesus, o nosso Mestre.